Olá, amigos. Para quem não me conhece, eu sou André Roberto, professor de Direito Civil, coordenador do IBDN, Instituto Brasileiro de Direito dos Negócios, e estou aqui para conversar com vocês alguns minutinhos sobre uma questão que saiu no informativo 521 do Superior Tribunal de Justiça, informativo 521 do STJ, de junho de 2013. É uma dica que volta e meia permeia as questões tanto de concurso público quanto da advocacia. Aliás, na questão da advocacia, é uma questão que sempre preocupa, é uma questão que sempre confunde os advogados e demais operadores do direito. A questão da contagem dos juros de mora no caso de responsabilidade civil. No informativo, o RESP de número 903.258, o RESP de número 903.258, que gerou o ERESP 903 de mesmo número, 903.258, foi julgado pela Corte Especial confirmando uma orientação que, embora haja discordância doutrinária quanto a ela, é uma orientação que já vem há algum tempo firmada predominantemente na jurisprudência da Corte. Qual seja, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora se contam desde a data do evento danoso. Então, se há um acidente de trânsito, por exemplo, se há uma situação de prática de ilícito onde não havia antes uma relação negocial entre as partes, os juros de mora se consideram desde o momento em que aquele evento causou prejuízo. Entretanto, quando você desloca essa mesma discussão para o direito contratual e trata isso na perspectiva do inadimplemento, então há uma relação contratual entre as partes e esse contrato deixou de ser cumprido ou foi executado de forma imperfeita, a contagem dos juros se modifica. Aí, o que você precisa fazer é o seguinte: identificar se aquela obrigação ela tinha termo certo de vencimento e se era uma obrigação positiva e líquida, isto é, uma obrigação de dar ou de fazer e que tinha o seu objeto já previamente determinado. Se positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora é automática, disse ex re, e os juros se contarão desde a data, desde a data do efetivo vencimento. Agora, se a obrigação é daquelas ilíquidas ou daquelas que não tinham termo certo para o cumprimento, não tinham data certa para o cumprimento dessa obrigação, então a questão passa a ser de mora ex persona. E sendo de mora ex persona, nós teremos que interpelar o devedor para constituí-lo em mora. Muito bem, é aqui que entra o cerne do nosso problema, e é a minha dica. Embora o Código diga no 397, parágrafo único, que a mora ex persona se constitui por interpelação tanto judicial quanto extrajudicial, então se pode constituir o devedor em mora tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial, a jurisprudência do STJ considera que, para efeito de contagem de juros, só se considera a citação inicial. Então, mesmo que eu tenha enviado uma correspondência para o devedor, os juros não se contariam dessa correspondência extrajudicial, mas somente da citação inicial no processo. E é exatamente nesses termos que a Corte Especial confirma no ERESP comentado no informativo 521, é exatamente nessa orientação que se confirma o posicionamento do STJ. Em se tratando de responsabilidade contratual e de mora ex persona, os juros se contarão a partir da citação. Ok? Essa era a minha dica para hoje. Um abraço a todos e até a próxima.